O relator do processo contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética, o deputado delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, espera concluir os trabalhos até o fim do ano. O parlamentar conversa agora conosco, chegando aqui ao Jornal Jovem Pan, deputado delegado Marcelo Freitas. Boa noite, muito obrigado por nos atender. Bem-vindo. Boa noite, é um prazer falar com vocês da Jovem Pan. Deputado, acho que é importante só aproveitar esse momento, porque a imprensa tem explorado muito a relação do senhor, talvez mais antiga, com a família Bolsonaro. Acho que é importante o senhor explicar isso. E eu pergunto para o senhor o que se esperar desse relatório, a possibilidade de concluir o documento até o fim do ano, nesse caso, estará resolvido? Vamos lá. O primeiro aspecto é que alguns segmentos da esquerda brasileira têm feito uma vinculação de uma suposta amizade minha com o deputado Eduardo Bolsonaro. O primeiro aspecto que nos compete esclarecer, portanto, é que a legislação processual penal e a legislação processual civil, ela cuida especificamente da amizade íntima ou da inimizade capital. Nenhuma das circunstâncias estão presentes nessa hipótese, razão pela qual nós vamos conduzir esse processo do Conselho de Ética com absoluta imparcialidade e equidistância. A sociedade brasileira pode se sentir absolutamente tranquila nesse sentido. Faço um paralelo nesse processo político-jurídico do que ocorre no Supremo Tribunal Federal, que é um processo evidentemente jurídico, em que ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram relações anteriores favorável ou desfavorável ao presidente Jair Bolsonaro e, mesmo assim, não se declararam impedidos ou suspeitos. Razão pela qual não há a menor possibilidade de se discutir impedimento ou suspeição nessa circunstância. Enfrentando propriamente o relatório, nós vamos trabalhar na próxima quarta-feira, no máximo, com a apresentação do relatório preliminar. Esse relatório preliminar, ele tem o propósito de analisar se a representação efetivada pelo PT ela é inepta ou se ela carece de justa causa. Se houver essas duas circunstâncias, o relator pode, nesse caso específico, trabalhar com a possibilidade de sua rejeição. Entretanto, se não houver essas hipóteses, nós vamos trabalhar dando segmento, ou seja, fazendo aquilo que a gente chama de juízo preliminar de admissibilidade, permitindo que a representação tenha andamento no Conselho de Ética, passando para as demais fases seguintes. A nossa proposta é concluir esse processo no mais tardar até o final do mês de novembro, que está início de dezembro desse exercício 2025. Deputado, vou passar a palavra agora às perguntas dos nossos comentaristas, aqui já no nosso telão, Cristiano Vilela. Vilela. Deputado, uma ótima noite. Deputado, qual é a sua avaliação sobre a aprovação e sobre a viabilidade da construção de um texto para o projeto da anistia, que, na verdade, agora já não chama mais o projeto de anistia, mas dentro do texto que está sendo construído pela relator, deputado Paulinho da Força, qual que é a sua... Bom, deputado, aí a imagem travou, mas eu acrescento a pergunta, o que o senhor espera em relação a isso e o seu posicionamento? Na verdade, o que eu espero é que o relatório do Paulinho da Força ele seja feito e apresentado no Colégio de Líderes. Inicialmente, ele apresentou aquilo que seria um PL da dosimetria, em que as penas seriam bastante reduzidas e permitiriam que essas pessoas que hoje se encontram presas poderiam se ver em liberdade ou, na pior das hipóteses, em prisão domiciliar. Eu compreendo que isso corrigiria, sim, uma distorção em que, a nosso sentir, houve um exagero das penas apresentadas pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o mínimo que se deve ser feito, a nosso sentir, nesse caso específico da anistia, é uma correção de rumos, uma correção daquilo que aconteceu no Supremo Tribunal Federal e que a gente possa entregar um produto palatável para a sociedade brasileira. Repito, anistia ampla, geral e restrita é necessária a anuência de 2 poderes da República no mínimo. E parece que isso hoje não é possível, embora eu gravei sobre isso, é público e notório, a minha posição seja favorável à anistia ampla, geral e restrita em nosso país. Dora Kramer, sua pergunta, Dora. O senhor não acha que... Boa noite, deputado, desculpa. O senhor não acha que essa sua posição favorável à anistia ampla, geral e restrita, que é uma oposição marcadamente do campo bolsonarista, mas as suas relações com esse mesmo campo não podem comprometer a sua posição como relator? Dora, obrigado pela pergunta, um prazer falar contigo. Absolutamente não. Eu enxergo com absoluta clareza e é importante que o nosso público compreenda. A decisão tomada pelo Conselho de Ética ela é tomada por natureza colegiada, ou seja, são 21 deputados de vários partidos, de diferentes tendências
políticas, ideológicas, que tomarão a decisão. O relator apenas irá conduzir o andamento, a instrução desse processo administrativo. Razão pela qual eu não enxergo dessa maneira. Eu tenho 25 anos como delegado de Polícia Federal, conduzi inúmeras investigações criminais e tenho absoluta convicção que gozo da imparcialidade necessária para que esse processo seja conduzido. Volto a repetir, esse processo é um processo jurídico-político, diferente daquilo que ocorreu no Supremo Tribunal Federal, em que o processo é eminentemente jurídico. E mesmo naquelas hipóteses, o Supremo Tribunal Federal não se declarou impedido ou suspeito, razão pela qual, repito, não me considero impedido e muito menos suspeito de conduzir esse processo com a necessária equidistância que o país precisa e que o país quer. Deputado Marcelo Freitas, agora Túlio Nassa, nosso comentarista, também faz a próxima pergunta. Túlio. Deputado, boa noite, obrigado por atender a Jovem Pan. Deputado, vamos falar um pouquinho agora do mérito desse processo contra Eduardo Bolsonaro, né? Nós estamos falando, lembrando para a audiência, que nós estamos falando de uma acusação dele supostamente estar pedindo punições a autoridades brasileiras no território dos Estados Unidos. Nós não estamos falando das faltas, correto? Então, nesse caso, o que eu quero saber do senhor? Qual a posição do senhor em relação ao mérito? Ou seja, Eduardo Bolsonaro pode denunciar autoridades brasileiras em território internacional? Ele pode fazer política ou isso configura coação, configura crime? Porque me parece aí um campo muito subjetivo para analisar a imunidade do parlamentar, né? Ainda que seja reprovável ou aprovável a conduta dele, mas nós estaríamos diante de uma postura antiética do deputado quando realiza atos dessa natureza? Obrigado pela pergunta, Túlio. É uma pergunta extremamente pertinente. O primeiro aspecto que nos compete esclarecer é que o relator, no Conselho de Ética, ele não pode antecipar o seu voto, aí sim, sob pena de impedimento ou suspeição, como ocorreu em outros casos análogos, como em outros precedentes do próprio Conselho de Ética. Então, razão pela qual eu não vou antecipar o meu voto com relação ao mérito. Tratando abstratamente da situação, duas são as hipóteses cabíveis. Ou se entende que o deputado Eduardo Bolsonaro está no legítimo exercício do seu mandato parlamentar e ele pode utilizar do direito à sua livre expressão, à sua livre manifestação e buscar o apoio de autoridades estrangeiras, ou se entende o contrário, que ao se fazer isso, ele de fato atentou contra o Estado Democrático de Direito e fez com que houve um certo constrangimento a autoridades brasileiras. Essas, basicamente, serão as duas posições possíveis a serem tomadas pelo colegiado do Conselho de Ética. Eu não vou antecipar a minha conclusão, mesmo porque, se fizermos a admissibilidade dessa representação, nós vamos trabalhar com a possibilidade de abrir a oportunidade para que o Eduardo Bolsonaro possa apresentar sua defesa, arrolar até 8 testemunhas, e só após essa instrução é que, de fato, nós vamos poder estabelecer um juízo de valor meritório e conclusivo sobre essas circunstâncias. Deputado, rapidamente, só para a gente fechar, o senhor acha que foi uma posição correta da mesa da Câmara ter impedido que ele assumisse a liderança da minoria? Ao meu sentir, sim. Ao meu sentir, essa posição foi uma posição correta, até mesmo porque, via de regra, o líder da maioria e da minoria, eles ficam em território nacional, ficam no plenário da Câmara dos Deputados. A nosso sentir, acertou a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Eu compreendo que, neste aspecto, houve acerto sim, e nós entendemos que essa questão pode ser enfrentada de outras maneiras que não seja essa, indicando o deputado Eduardo Bolsonaro como líder da minoria e permitindo que ele possa, por exemplo, registrar sua presença virtualmente ou mesmo não registrar sua presença. Até dezembro esse processo está encerrado, o senhor acredita? Nós vamos trabalhar de maneira muito intensa para isso, para que a gente consiga concluir esse processo administrativo até o final do mês de novembro, que está até início do mês de dezembro. Nós não pretendemos que esse exercício finalize sem que a gente tenha concluído de fato esse processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom fim de semana para o senhor. Até a próxima. Obrigado, bom fim de semana e parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos.